Olá, gente, bom dia. Mais uma vez sejam bem-vindos a esse momento especial e carinhoso que todos nós temos, não é verdade? Hoje nossa reflexão foi encaminhada por uma amiga muito querida, Raquel Arraes. E ela vem falando sobre uma situação em que ela não gosta de dirigir. E eu acho que você também não gosta, eu também não gosto. E é quando tem neblina, né? Enfim, gente, era uma manhã bem cedo, as malas dela estavam prontas para mais uma viagem. E como ela sempre faz, disse que olhou pela janela antes de colocar as malas no carro para ir para o aeroporto. E para surpresa dela, era um dia de muita neblina. E ela não gostava e não gosta de andar com neblina, viajar com neblina. Quando isso acontece, a preocupação e o medo acabam tomando conta da mente dela, tomam conta da nossa mente também, não é verdade? Porque fica muito complexo você dirigir ou qualquer outra pessoa conduzir um veículo. E geralmente, a Raquel diz que ela fica ansiosa com a segurança dela durante um nevoeiro. Mas se ela está dentro de um avião, ela diz que ela fica um pouco mais insegura porque ela não tem uma visão clara do que está adiante, não é? Não tem como ela ver nada, a gente consegue ver absolutamente nada. E daí vem a pergunta, será que de repente você não está passando hoje, não está vivendo um dia de neblina? Porque às vezes nós mesmos criamos desnecessariamente um dia nublado na nossa mente. Porque nós deixamos que algumas cicatrizes, algumas circunstâncias entrem na nossa mente, nos enchendo de dúvida e medo, e daí fica tudo nublado. Isso acontece porque a gente permite que as nossas emoções, né? A névoa das nossas emoções guie tudo os nossos pensamentos. E daí, com isso, a gente esquece de coisas pelas quais nós somos gratos. Enfim, o que todos nós gostamos é de um dia ensolarado e trazendo-se para o lado das emoções é quando tudo está bem, não é verdade? Bom, mas mesmo sem saber, a Raquel disse que estava sabotando a sua própria jornada naquele dia porque a mente dela tinha criado exatamente essas nuvens espessas e escuras de medo e de ingratidão. Ela não estava feliz naquele dia e Deus a lembrou o quão importante é a jornada. Nem sempre se trata de chegar ao destino, gente. A neblina, a viagem lenta, os desvios fazem parte do propósito, às vezes, de Deus para a nossa vida. Olha o que aconteceu. O avião dela atrasou algumas horas, os planos dela foram alterados e a paciência dela foi testada. No entanto, surpresas como essa acabam ensinando o que a gente pode fazer num dia nublado. Lançar a nossa ansiedade sobre Deus. Se você entregou o seu dia a Ele, então deixa que Ele dirija tudo. A Raquel gosta da imagem que se forma quando ela ouça o verbo lançar. Porque o dicionário define como atirar, jogar algo com força numa direção específica, entendeu? Então, a gente precisa saber exatamente essa direção. E que direção é essa? Direção de Deus. Lançar na direção de Deus a nossa ansiedade. Deixar que Ele carregue o fardo que a gente tem, seja de medo, de insegurança, enfim. Porque Ele está no controle. Veja, mulheres como Agar, Joquebede, Ruth, Noemi, Ana, Esther, Maria, elas lançaram a ansiedade delas aos pés do Salvador durante aqueles dias nublados que elas viveram. Elas esperaram que o Senhor assumisse o controle. Algumas até imploraram por isso. Portanto, quaisquer que sejam as circunstâncias em que você esteja se encontrando nesse dia, quer você tenha acabado de celebrar uma experiência edificante no topo de uma montanha, ou, por outro lado, você tenha acabado de atravessar um período muito escuro da sua vida, saiba que Deus é o mesmo, tanto do dia ensolarado, como da noite escura ou de um dia nublado. Por isso, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Por quê? Porque Ele se importa com você. Ele quer carregar o seu fardo e Ele sabe como fazer. Portanto, acredite nisso e não pense só na jornada. Desfrute a jornada. Não pense só no final da jornada. Pense na jornada. Ótimo dia. Até amanhã.